Fala, escultores e aspirantes de todo o Brasil, sejam bem-vindos à Arcadia. Eu sou Bruno Moz e hoje vamos continuar um projeto que até então estava um pouco estacionado. Vamos terminar o nosso projeto Papaléguas e Coiote. É isso aí, vou começar o Coiote para integrar 100% aqui a composição que a gente já fez do Papaléguas. É isso aí, pessoal, vamos fechar aqui esse projeto que eu tô achando legal pra caramba de fazer. E assim, você já sabe, esses projetos que eu modelo cartoon aqui no YouTube são ideais para quem quer começar a modelar, quem quer desbloquear e aprender os primeiros passos aí na jornada das esculturas e quer realmente começar a botar a mão na massa. Para quem está totalmente zerado, então veio ao lugar certo para aprender. E para quem já modela, para quem já sabe alguma coisa de escultura, para quem está aí iniciante, mas já sabe como modelar suas próprias esculturas, também é muito bacana você continuar nesse vídeo e participar dessas aulas para aprender a fazer um personagem super divertido, como por exemplo o Coiote Papaléguas. Mas como eu já disse, modelar cartoons, personagens cartoons é um ótimo começo. Inclusive é o primeiro passo que você deve tomar na sua jornada das esculturas. Mas afinal, o que é isso, Bruno? A jornada das esculturas, como eu já disse em outros vídeos, é o caminho, é a trilha que eu desenvolvi para os meus alunos saírem do zero e chegarem ao nível Master. Como por exemplo, começando a trilha, começando a jornada a fazer personagens cartoons, como por exemplo Papaléguas. Eu também já ensinei a modelar o Pica-Pau, tá aqui nos vídeos, você deve procurar aí, tá uma aula super legal. Na verdade são diversas aulas eu ensinando a modelar o Pica-Pau, é mais um projeto, né? Agora eu tô nesse segundo projeto. Então assim, esse é um ótimo começo da jornada das esculturas. Depois eu sempre sugiro para os alunos fazerem personagens um pouco mais humanizados no estilo animated, como por exemplo a Batgirl, a Mulher Gato, que eu já mostrei aqui para vocês em outros vídeos. E, inclusive, assim, esse nível animated, né, já seria um aquecimento e uma ótima linha de estudos para você aprender um básico de figura humana e partir depois para as figuras acadêmicas realistas, que são a base para fazer muitos personagens de games, filmes e séries. Bom, mas aqui por enquanto estamos no primeiro passo, que já é muito legal de cumprir, que é modelar os seus personagens de cartoons, de desenhos animados favoritos, como o Papaléguas aqui, e a partir dessa aula, a partir desse episódio de hoje, o Coiote também. E assim, pessoal, eu já tive tudo quanto é tipo de aluno. Tem aquele aluno que chega e, assim, até entende mais ou menos como funciona o método da jornada das esculturas, mas acaba querendo fazer fora de ordem. Ah, eu quero primeiro aprender femininos super realistas, depois eu faço alguns cartoons, e aí eu vou depois querer colorir a peça, e aí eu faço masculino, tudo fora de ordem. Não existe uma linha lógica de entendimento. A ideia da jornada das esculturas é fazer justamente como eu recomendo que os meus alunos, os meus melhores alunos fazem, que é a partir de figuras básicas cartoon como essas que eu expliquei, depois seguir para figuras um pouco mais complexas na linha animated, que tem muita carga de estilização, mas são meio termo entre as figuras acadêmicas e o mundo cartoon, para depois fazer peças mais realistas de personagens de filmes, games, séries, quadrinhos, enfim. Essa é a ideia, pessoal, é seguir uma escadinha. Você não deve pensar em construir uma casa já fazendo telhado logo de cara. Não, você faz primeiro o alicerce. E aqui, nas figuras cartoons, que a gente vai encontrar o alicerce para entender de uma forma definitiva aqueles 3 pilares da escultura: forma, volume e silhueta, galera. Então, sem mais delongas, vamos para a produção da estrutura do nosso Coiote. Você já sabe mais ou menos como é que a gente fez no Papaléguas, né? O método vai ser muito parecido, mas eu quero que vocês prestem muita atenção na parte da pose, como é que eu vou fazer o poseamento aqui do nosso Coiote. Bora lá! Muito bem, pessoal, então a primeira coisa que a gente deve procurar quando a gente busca por referências é pelo Model Sheet. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos aqui no Google pesquisar por Coiote Model Sheet. E assim, essa palavra Model Sheet, como eu já falei, ela ajuda a você encontrar qualquer tipo de referência de personagem. Mas e o que é um Model Sheet, hein, Bruno? Como eu já comentei em alguns vídeos, é isso aqui, ó. É um mini 360 do personagem. Inclusive esse aqui dava para ter sido usado
em parte para construir o Papaléguas também. Ele está excelente para fazer o Coiote. Dá até para você ver a proporção de um para outro. O Coiote ele é razoavelmente mais alto que o Papaléguas. Ó, por essa outra imagem você encontra aqui a proporção deles. Ele é um pouquinho mais alto que o Papaléguas, né? O Coiote um pouco mais alto. Dá para medir ele mais ou menos pela cauda, né? Digamos que, se for considerar a cauda do Papaléguas, ele é pouca coisa realmente mais alto. Mas enfim. Por aqui a gente já encontra outras referências legais, como essas que tem poses do coiote e expressões faciais deles. Né, expressões faciais do coiote. Aqui tem outras poses, mais expressões. Esses aqui são desenhos originais feitos pelos próprios criadores da Warner, né? Aqui tem ele com até algumas armas, algumas máquinas que ele usa para perseguir o Papaléguas. Enfim, todas essas referências são interessantes, pessoal. Eu salvei aqui algumas, né? Essa aqui principalmente. E para construir o nosso Model Sheet, eu vou isolar essa aqui num programa de edição básico, né? Vai ser bem simples, aí eu vou imprimir ela para a gente construir o esqueleto. Mas também tem outra coisa que a gente pode fazer. A gente pode pegar e escrever o seguinte. A gente pode escrever Coiote e Papaléguas. No caso é melhor sempre em inglês, pessoal. No caso, Coiote and Roadrunner, que é Papaléguas em inglês aqui. E, mais uma vez, nós temos diversas referências com cenas deles, né? Cenas muito legais que podem nos ajudar aqui a ter uma inspiração para a gente fazer o nosso Coiote e Papaléguas. Eu gosto muito dessa que ele está com a boca aberta e com um garfo e faca na mão, no caso uma colher e um garfo. Tem umas que ele está com faca. Tem umas muito legais. Tem aqui também mais uma relação de proporção entre eles. A gente vê então que o Coiote é realmente um pouco mais compridinho aí, um pouco mais alto. Tem essas que ele está com um foguete, mas eu não vou fazer ele em cima de foguete não, pessoal. Eu gosto muito dessas que ele está quase pegando o Papaléguas, né? Que ele está avançando realmente nele. De qualquer forma, eu já deixei pronto algumas referências que eu achei legais aqui para a gente estudar. E já vou adiantando, a pose vai ficar lá para o final, mas eu vou fazer algo então nessa linha dele com garfo e faca na mão, né? E ou algo assim também, né? Garfo e faca na mão, porém também correndo, ainda com as pernas aparecendo aí. Tem uma bem legal, que é essa aqui. Também pode ser que eu use um pouco dessa referência. Inclusive tá exatamente o nosso Papaléguas exatamente nessa pose. Beleza? Então, vou fazer a impressão dessa imagem. Inclusive, ó, como é que se faz isso, ó? Como que se isola essa imagem? Isso é muito simples, pessoal. Você deve ter, às vezes, um programa Paint, né, no computador. Você vai lá, abre ele e isola essa imagem. Só a imagem que você quer construir do esqueleto. Você até pode pegar e depois deixar ele de perfil, porque ele vai ser muito útil essa imagem dele de perfil. Se você tiver paciência, você pode apagar o Papaléguas aqui, né? Mas é interessante também você levar em conta o Papaléguas que você já fez. Então, pegue lá a referência do Papaléguas que você já fez e imprima o coiote de um tamanho que seja um pouco maior que aquele Papaléguas. Basicamente, você vai pegar lá a referência do Papaléguas que você modelou e ver o quanto maior você vai ter que fazer. Então, assim, uma sugestão que eu dou, pessoal, é você pegar essa imagem e editar ela em tamanhos variados para dar certo a proporção com o Papaléguas que você fez, né? Ó, por exemplo, eu isolei, né, a imagem que eu comentei, só que aí na hora de editar, você pode usar o próprio Paint, né? Você pega e ó, joga lá a imagem e pode fazer o seguinte, né? Ó, você pode pegar e aumentar o espaço que tem em cima e embaixo da sua imagem. Isso é uma dica de edição bem simples, tá, pessoal? Você pode basicamente, então, aumentar o espaço em branco que tem embaixo e em cima e fazer pelo menos uns, ó, eu não vou saber porque eu já fiz. Você pode fazer pelo menos uns 3 níveis aqui de tamanho, ó. Eu aqui fiz então uns 3 níveis de tamanho e fiz 3 impressões diferentes para comparar com o Papaléguas que eu modelei. Na verdade, eu guardei a referência lá do Papaléguas para comparar com esses. Eu vou mostrar para vocês. Ah, ó, e só para ficar claro, eu estou usando essa referência para medir a proporção entre o Papaléguas e o coiote, porque eu senti que essa referência é a que eles definiram, o pessoal da Warner, né, definiu como
a referência ideal, né, de proporção entre eles. Então aqui a gente vê que o Papaléguas tem o seu topete batendo mais ou menos aqui na metade do rosto, né, na parte dos olhos ali mais ou menos do coiote, e a ponta da cauda do Papaléguas mede ali mais ou menos também na metade da cauda, no caso, desculpa, na metade da orelha aqui do coiote. Então essa é a referência que eu utilizei para medir na hora de fazer a impressão ideal. Então aqui temos 3 tamanhos de coiote, e para começar também eu vou apresentar o nosso antigo modelo do Papaléguas. Eu fiz por esse aqui, né, pessoal, mas eu vou usar basicamente só essa referência porque afinal todas as imagens são proporcionais. Para começar então, eu imprimi uma referência bem grande e logo de cara eu já vi que o coiote está absurdamente maior que o Papaléguas, né? Ó, se for ver aqui, alinhar mais ou menos os pés dele, a cabeça do Papaléguas está dando no peito do coiote, então tá errado isso aqui, eu já descartei. Aí eu reduzi bastante e na verdade assim já deu quase o tamanho certo, porém eu tava vendo aqui que tava meio, sei lá, tá meio errado, né? O topete do Papaléguas tá dando aqui nas orelhas dele, então ainda assim tá um pouco menor do que deveria. Aí eu fiz um pouquinho só maior e acho que encontrei o tamanho certo. Porém, para verificar a medida, a gente tem que utilizar duas formas, né? Primeiro alinhar os pés deles, né? Deixar mais ou menos alinhados. Por aqui eu verifico que a cauda tá mais ou menos certo, né? Ó, deixa eu aproximar mais. Essa cauda tá mais retinha, que nem aquela referência que eu mostrei anteriormente. Então ela tá dando mais ou menos aqui na altura das orelhas. Porém você vai falar, mas o topete dele tá errado. Ah, mas o topete dele, naquela referência, tava de perfil. Então eu tenho que comparar com esse Papaléguas de perfil. Aí alinhando mais ou menos, o Papaléguas de perfil tá dando certinho aqui no meio dos olhos dele. Então, logo esse tamanho é o ideal. Pessoal, não tem como eu falar quanto você tem que fazer, porque eu não sei com quantos centímetros você está fazendo o seu personagem, viu? Então, assim, faça essa adaptação que eu fiz na folha de sulfite para ficar pelo menos aproximado aí ao seu Papaléguas. Como a gente está fazendo um projeto mais livre, eu não me preocuparia tanto em estar absurdamente proporcional, até porque deve ter um milímetro ou outro, uma coisinha ou outra de diferença aqui. O ideal sempre é você imprimir no caso a referência logo de cara do tamanho certo, mas tendo mais ou menos essa métrica, a gente já consegue fazer a estrutura. Então, tendo feito essa pesquisa básica de referências e impresso a imagem aí do tamanho que eu propus para vocês, a gente agora vai construir o esqueleto, pessoal. Porém, daqui em diante, inclusive, eu quero falar o seguinte, a gente vai fazer a pose, vamos fazer a estrutura e tudo mais, mas na próxima aula eu já vou começar fazendo a modelagem. Então, desde já providencie os materiais, se você ainda não tem a massa e as ferramentas, não é? Ferramentas, por exemplo, como ferramentas de protético, não é? E as estecas também. Sempre tem um kit bacana aí para você começar a modelar. E também o seguinte, compartilhe com seus amigos que você sabe que gostam de escultura e aquelas pessoas que você às vezes nem faz ideia que gosta de escultura, mas muito provavelmente vai entrar de cabeça nesse universo da escultura que, como eu sempre digo, quando você entra não quer mais sair. Então compartilhe com seus amigos e também deixa aquela curtida aqui no vídeo para fortalecer o nosso canal aqui no YouTube. Então bora fazer o poseamento e a estrutura aqui do coiote. Então vamos lá para o nosso esqueleto, a estrutura básica aqui do nosso coiote. Apresentando aqui alguns materiais, vai ter um pouco menos dessa vez, não vamos precisar logo de cara colar na nossa base, olha que beleza. Mas, de qualquer forma, vamos apresentar os materiais básicos, né? Alicates, universal de cortes possível, abraçadeiras, o arame, eu gosto desse arame de 3 milímetros. Se você não tiver o arame flexível, pode ser o galvanizado, na verdade assim, é até melhor o galvanizado, viu pessoal? Esse aqui inclusive ele é galvanizado. E agora vamos desenhar aqui o esqueleto dele basicamente. Eu faço sempre o seguinte, ó. Aqui eu jogo o limite do pé, né? Ele tem uma breve diferença porque ele é um cartoon. E eu sempre jogo, ó, pelo menos um dedo aqui a mais, mas nesse caso, ó, eu vou jogar um pouco mais porque eu não vou fixar ele na madeira, uma vez que a gente tem lá a madeira, tá um pouco desconfortável de modelar naquela madeira porque já tem o Papaléguas. Então eu vou fazer de uma outra forma, vocês vão entender porque que a gente não vai logo de cara colar na madeira. A gente vai colar depois. Então eu jogo algo como uns 3 centímetros aqui de arame sobrando, beleza? Que agora a gente segue e constrói o esqueleto dele.
Fazendo aqui uma marcaçãozinha para o quadril. Ó, aqui eu vou seguir mais ou menos a mesma coisa, tá? Apesar de ele estar levemente dobrando a perna, eu vou seguir essa articulação como a principal. Seguimos aqui a espinha dorsal, clavícula, e aqui eu já vou marcar também uma dobra, outra dobra aqui e o pulso. E a gente segue também até mais ou menos aqui metade do osso dele. O coiote ele tem também as orelhas dele. A gente pode fazer utilizando um arame mais fininho. Então a gente pode, depois na verdade assim, eu vou daqui desse ponto mais ou menos amarrar um outro arame. Só que nessa etapa a gente não precisa se preocupar muito com isso. Mas vai ter aqui as anteninhas aí do coiote. Beleza? No caso, as orelhas dele. Vamos lá. Ó, pega um pedaço de arame, você desconsidera por enquanto as orelhas e a gente pega um pedaço razoável, tá? A gente dobra ele no meio, o mais no meio que você puder. Se tiver dificuldade aí, tá virando o arame. É que você junta as duas pontas assim. E aí, aqui nesse ponto, desculpa, nesse ponto, olha só eu me confundi. Nesse ponto a gente coloca uma abraçadeira, pessoal. Aqui também vai ter uma abraçadeira, mas só depois. Então vamos lá, vamos colocar uma abraçadeira logo de cara. Opa. Muito bem. Aí você pode ajustar o tamanho, ó. Acho que aqui já ajustei legal. E vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir essa distância. Vou abrir essa distância bem curtinha entre uma perna e outra. Depois a gente vai posear a figura, então vai ficar um pouco diferente. Mas posso até subir aqui um pouquinho. E depois faço uma leve dobrinha aqui. Na verdade, esse alicate é até um pouco grosso para essa situação, viu? Se você tiver um alicate até um pouco mais fininho, é melhor porque ele vai conseguir pegar nessas áreas que a gente tem certa dificuldade. Então eu venho aqui nesse ponto, dobro, repito o processo do outro lado. Vai ficar bem juntinho as pernas aqui. E aí lembra lá embaixo de cortar só por esse ponto mais ou menos. Aqui eu peguei um pedaço até bem grande mesmo, hein? Então, isso aqui. E agora eu vou pegar então um desses pedaços grandes que sobrou e coloco para os braços aqui. Sempre é legal você colocar aqui em cima, ver onde que dá e cortar. Dando mais ou menos aqui. Agora eu pego duas abraçadeiras e entrelaço. Depois a gente pode até colocar para cima ou mais para baixo. Mas vamos logo de cara então pegar aqui e fazer isso. Entrelaçar as abraçadeiras em X. Joga sempre, se possível, para baixo o nódulo, que é muito melhor para a gente manusear.
aqui. Então, ó, dessa forma. Ok? Puxa as extremidades. Para ficar bem firme. Sempre para baixo os nódulos, senão vai atrapalhar na hora da modelagem. Corta o excesso. Cuidado com essas pontas, viu, pessoal? Pode machucar, então corta bem. Ó, uma dica interessante agora. Nesse ponto, se você jogar essa haste para frente, talvez na hora de modelar você vai ter muito volume aqui de outros materiais e vai atrapalhar, entendeu? Então sempre joga essa haste, que é os braços, a clavícula, para trás, para a parte de trás aqui da espinha dorsal. Ó, eu vou jogar mais para cima. Acho que mais ou menos aqui já está numa altura legal. Essa aqui mesmo você pode jogar também para trás, esse nódulozinho, o máximo que você conseguir. Se não der também tudo bem, mas esse aqui não incomoda, um deles, né? O problema é se forem muito, forem mais de um, né, no caso dois, é interessante sempre jogar para baixo. Esse aqui não tem importância. Beleza? Agora então vamos fazer a pose. Faltou mostrar o seguinte, ó, a gente tem que colocar uma tirinha aqui também na ponta da cabeça para fazer as orelhas. É uma tirinha de, eu digo no caso, um arame bem fininho, se você tiver aí disponível. Aí você segura a ponta aqui com o alicate e dá um belo de um nozinho. Na verdade não, você vai girando aqui a ponta, ó, para que ele fique um pouco mais firme. 100% firme ele não vai ficar, pessoal, mas pelo menos aqui ele não vai cair tanto, né? E na hora da gente colocar massa, vai ficar mais firme. Isso me lembra um pouco até como que foi feito lá na nossa modelagem do pica-pau. Né? A gente então coloca ali depois. Deixa eu arrumar aqui a altura dos braços, que acabou se perdendo. Tudo bem, e aí a gente corta aqui o excesso. Beleza, temos aqui então a base para as orelhas. Agora vamos para a pose. Ó, mais uma vez as orelhas vão ficar meio bambas, mas tudo bem, tá? Não tem problema algum. Eu selecionei essas imagens para a gente se basear mais ou menos. Eu vou fazer algo assim, porém vou fazer ele aí com os talheres. Então o que temos pela frente? Ó, que eu já consigo entender que a perna dele vai estar... Vou fazer na verdade uma perna reta e uma perna correndo, né? Uma perna, no caso, as duas pernas estão correndo. No caso, uma perna vai estar torta e a outra perna vai estar reta. Então vamos lá. Qual delas que vai ser? Tanto faz, pessoal. Só pensa o seguinte, que lado que a gente vai ver mais? Eu estou pensando em aparecer mais esse lado. Então é interessante a gente deixar, às vezes, tanto faz realmente, mas acho que podemos deixar essa perna para trás e essa perna correndo para o lado. Aonde está a medida do joelho, vamos lá, pegamos aqui então, dessa dobra do arame até o joelho, vemos a medida e adaptamos, mais ou menos aqui, e é uma dobra considerável, né, se a gente ver. Tô vendo até aqui outras imagens, mas acho que essa já dá para ver melhor. Vamos dobrar aqui assim. Você pode dobrar com o próprio dedo, tá bom, pessoal? E veja que, ó, tem um bom tanto que a gente pode colocar para baixo depois. Essa outra aqui pode ficar reta para trás. Ou você pode dobrar ela também, se você quiser. Pô, acho que dobrar vai ficar legal, hein? Então, vou pegar aqui e dobrar ela também.
questão é que o pé aqui não vai ter arame, né? Vai ser só massa, ou talvez um pouco de enchimento. Depois a gente pode até colocar alguma coisinha, mas a princípio então, essa parte vai ficar virada aí para baixo aqui enterrada aí na madeira, né? Esse aqui já pode ser o pé mesmo. Esse pé vai ficar para fora, aqui a gente pode improvisar o pé. Eu pego essa medida, coloco aqui, dobro essa parte aqui. Dá para dobrar até mais, né? Já que essa vai ser o pé. Agora o que a gente tem que fazer? Eu tenho que projetar o corpo dele para frente. Para projetar o corpo dele, você nem precisa mexer muito aqui no tórax, né? No caso aqui eu só vou mexer um pouquinho do tórax nessa parte aqui próxima aos braços, que ele é levemente projetado. A cabeça, inclusive, é bem projetado para frente. Aí você pode falar, puxa, mas não é interessante ter um pro bico? Um arame para o bico? Até pode ter, pessoal. Você até pode colocar aqui junto um arame para o bico. Por enquanto não vejo muita necessidade, mas acho que lá na próxima aula eu vou fazer uns adendos aí. Mas vamos fechar aqui a pose dele, só para a gente terminar isso logo. Aí, se eu for seguir essa parte aqui dos braços contra os talheres, primeiro eu vou ter que fazer umas dobras na mão, nos braços, né? Antes de dobrar o resto da composição. Vamos aqui. Eu estou medindo aqui meio que no olho, ou segurando ali no arame, mas você pode também utilizar aqui o marcadorzinho, ó, é até mais fácil. Então, a gente vem aqui e dobra para cima. Os dois, no caso aqui, estão para cima, né? Essas orelhas dele acabam atrapalhando bastante. É como se ele estivesse aqui saltando, na verdade, só que aí os braços deles estão juntos ao mesmo tempo. Então, nessa parte aqui, mais ou menos, eu já vou ter que dobrar de novo. Acho que aqui até vou fazer uma coisa diferente, ó. Eu vou deixar só um braço. Um braço aqui com os talheres. É legal que aqui a orelha dele já fica meio para trás. E o outro, eu acho que fica legal até, de repente, esticado para frente. Algo mais ou menos assim. Pode ficar legal. O bizarro é que agora eu vendo com calma, né? Esse Model Sheet ele tem os braços mais curtinhos, perto desse aqui que tem os braços até menos gordinhos, né? Isso mostra como esses personagens variam conforme o passar dos anos. Esse aqui realmente ele tem os braços mais curtos, mas se a gente for pegar, né? E for jogar ele para baixo, não é tão diferente do que acho que seria esse, né? Se a gente for jogar ele para baixo. Enfim, ó, então vai ser algo assim. E para finalizar, como que eu posso fazer? Já que não vamos prender essa base na madeira, a gente vai prender num restinho, num bloquinho de massa. Ó. A gente prende ele num furinho. E aí, ó, a gente já tem então aqui uma base, né? Uma base improvisada para a gente trabalhar o nosso modelo. Claro que assim, eu acho que eu vou acabar fazendo umas alterações para a gente trabalhar na próxima aula. Mas por enquanto já dá para a gente estudar um começo aqui do nosso personagem. Muito bem, pessoal, mais uma vez cumprimos essa etapa de construção da estrutura do nosso personagem.
Muitas vezes eu acho que o pessoal pensa, é um mundo assim impossível de fazer, é uma coisa muito difícil, mas não, pessoal, vocês veem que é simples, é só você seguir e aplicar direitinho o método que tudo dá certo. Vocês que já fizeram Papaléguas viram que é super legal e que dá super certo. Vai ficar legal ainda mais essa composição junto do coiote que a gente vai fazer. Vocês perceberam que fazer aí a estrutura e fixar no bloquinho de massa é uma coisa um pouquinho diferente, deve ter aberto a cabeça de muita gente. Então comenta aqui o que você achou disso. Você já conhecia, já tinha feito algo parecido com isso para modelar aí seus personagens? Deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de saber o que você achou dessa aula. Beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo, até a próxima aula de modelagem. Um grande abraço e falou! Avante, escultores!